continuando nessa mesma questão, mas acredito que com uma resposta diferente, você vai poder falar agora. Como as posições doutrinárias acerca do fim afetam a compreensão dos cristãos acerca da missão da igreja? Então, veja bem, essa semana mesmo eu estava lendo o livro de um irmão que tem um encargo profético, e ele tem muitas experiências que são experiências pessoais, e que eu creio que foram reais e foram importantes para ele. Aí ele escreveu um livro transformando isso numa doutrina, né? E esse é um grande erro de todas as religiões. Você pode ver que todas as religiões precisam de um livro de adendos, né? Então, tem um livro divino e um livro de adendos. Então, nas denominações, você tem os estatutos e os costumes, que são de onde surgem as doutrinas denominacionais. No judaísmo, além da Torá, você tem vários, né, livros de adendo. No cristianismo também tem, porque hoje você tem, além da Bíblia, você tem vários livros de estudo com várias doutrinas. Cada vertente tem a sua doutrina. Então, a doutrina é secundária. O primário é o que as escrituras dizem. E isso é extremamente relevante, porque na nossa caminhada como igreja, a gente tem puxado mais a sardinha, vamos colocar assim, para as doutrinas que nós carregamos dentro do nosso contexto. Inclusive, Fabrício, isso é um grande problema na ação missional da igreja, já que você carrega, ao invés do evangelho, um conjunto de doutrinas e deixa o evangelho. Você pode ver que as grandes denominações hoje não levam mais o evangelho para as outras nações, elas levam a denominação. Eu tive uma situação que eu fui para um país fechado, a Coreia do Norte, e antecedendo a minha ida para lá, me chamaram, né? A liderança da missão que eu servia me chamou e falou assim: Assis, você está indo para esse país e a gente queria te pedir, a gente está preocupado e queria te pedir que você zelasse pelo nome da instituição. Aí eu falei assim: vocês estão preocupados que aconteça alguma coisa com a instituição e não estão preocupados com o nome de Jesus, gente? O mais importante é o nome de Jesus, não da instituição. Então, as doutrinas, elas acabam desviando a nossa energia de depender e entender do que o Espírito está trazendo para esses dias. Uma coisa importante para a gente entender e discernir isso, Fabrício, é o que Salomão falou para nós, lá no livro de Eclesiastes. Todo propósito tem um tempo e uma maneira. Então, o propósito nunca muda, certo? O propósito é o reino de Deus, o reino eterno de Deus. Mas o tempo e a maneira, ela muda. E se muda o tempo e a maneira, você tem que estar conectado diariamente para saber qual que é a movimentação do céu. Por isso que a gente ora por um mover. Porque se não tiver um mover, a gente não consegue discernir o que o Pai está falando. Quando não tem um mover, o que a gente faz? Cria doutrina. A gente cria um método para tentar substituir aquele buraco que a gente não sabe o que fazer. E para muitas coisas são novas, porém, os fundamentos não. Tem muita coisa que a geração de Jesus não teve que lidar como a nossa geração, certo? Muitas coisas com relação, por exemplo, a gênero, a tecnologia. E aí, como é que eu resolvo essas coisas? Se eu não ouvir o Espírito para aplicar os fundamentos daquilo que a Escritura falou. E 99% hoje de toda a ação e de todo o entendimento que existe com relação ao Evangelho hoje é com base na doutrina. Agora eu vou terminar essa pergunta com uma charada, né? Veja bem, o endemoniado gadareno. O endemoniado gadareno era um cara que ele não tinha só... ele não era só um mundano, um pecador. Ele tinha passado todos os limites psíquicos, de problemas psíquicos, que o mundo sabia lidar. Ele era um louco, ele estava num cemitério acorrentado, sem juízo. Ele teve um tempo com Jesus, que não dá para a gente definir se foram minutos ou horas, mas foi uma vez, um dia. E imediatamente ele é comissionado para evangelizar 10 cidades, que era Decápolis, que eram 10 vilas, 10 cidades.
Ele não fez seminário teológico, curso de batismo, não teve tempo para ser discipulado, não teve mesa com Jesus. O que ele teve? Uma ativação espiritual. Ele teve alguma doutrina, algum costume? Nada. Para piorar, ele estava numa região de cultura totalmente apóstata, errada. Então, isso demonstra que as doutrinas não acrescentam, elas podem até engrossar o nosso entendimento, mas elas não são essenciais. Estou falando que o negócio vai engrossar aqui. Vamos lá.